Olá pessoal, tudo bem? Todos me ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live on stage. Hoje o convidado é muito especial, um cara que eu sou muito fã, é um cara muito querido, vocês vão adorar ele. Antes de eu convidar o Fernando para entrar na live, eu quero só passar uns recadinhos rápidos, né? A gente hoje, o sorteio da Album, para quem já está acostumado aí, a Album é a nossa parceira, né? A nossa parceira já de longa data e ela topou esse desafio de ser a nossa apoiadora oficial das lives on stage, onde ela sorteia R$1.000 em produtos Album, né? Então, hoje o link vai estar, o link da promo vai estar na bio, e aí vocês cliquem lá, faz ali a inscrição, que depois no final a gente vai fazer o sorteio. Só lembrando que dessa vez a gente não vai conseguir fazer o sorteio de forma online, né? A gente vai ter que gravar isso e depois vai repostar e vai gravar a telinha ali, vai ficar tudo certo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos começar, porque a nossa live hoje tem muito conteúdo e a gente tem que otimizar o tempo. Eu vou chamar aqui o Fernando, só um pouquinho, fazer uma Não, volta. Espera que eu tô aprendendo aqui nesse negócio. Aê. Som. Fernando? Oi, tive que virar a câmera aqui por causa dos slides. Conseguem me ver? Claro, tudo certo. Tu tá numa estrutura profissional aí. Tá tudo bem, Fernando? Bom Tudo falar ótimo, contigo vocês? novamente. Seja muito bem-vindo aqui. A gente Eu que agradeço. nós aqui da GoImage, né? Nós somos muito fãs, né? Eu já tinha te falado isso previamente, né? E para quem não conhece, o Fernando trabalhou muito no marketing da Microsoft, da Oracle, trabalha com marketing há um grande tempo. E uma coisa que para mim chama atenção, Fernando, e talvez tu não saiba, das Uhum, diversas palestras que eu vi, tu uhum. enquadra dentro das 5 melhores duas, tá? Que foi as duas do RD Summit, aonde eu fiquei muito feliz e aprendi demais. E por isso que eu acho que tu vai somar tanto, assim, principalmente quando a gente puder retornar com os eventos no GoImage on Stage, né? Onde a gente já Aham. programou, e eu acho que o pessoal vai adorar esse conteúdo que a gente vai ter para passar aí. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter me assistido lá no RD, né? Christian, é um evento muito grande, como você sabe, vão mais de 8.000 pessoas e é um carinho ver que, né, tantas pessoas no Brasil acabam me chamando por conta daquela palestra, né? Então, contem comigo, vai ser um prazer aí quando tudo tiver mais tranquilo, a gente tá É, junto. Mas por enquanto a gente vai por aqui, né? Vamos por claro, aqui. claro. Mas assim, aquilo não foi uma palestra, aquilo foi uma obra de arte, literalmente, assim, eu fiquei muito Poxa. impressionado, né? O pessoal aplaudindo por muito tempo em pé, eu fiquei bem surpreso. É. Bom, deixa eu só explicar para a nossa audiência aqui, agora que o Uhum. pessoal está entrando, a gente Caiu. caiu, a gente teve um contratempo aqui. Bom, Vamos como eu lá. estava falando, para a gente ah, organizar um pouco da dinâmica, como é que a gente vai Uhum. fazer, pessoal? Primeiro que, óbvio, como eu sempre peço, né, a ajuda de todos vocês, encham de perguntas, a gente vai, conforme o tema for andando, a gente vai fazendo as perguntas para o Fernando. A nossa live tem duração de 1 hora, sendo que por volta de 40 minutos a gente vai focar no conteúdo, mas os outros 20 a gente vai destinar também às perguntas, sendo que não é no final, pode ir intercalando, tá? Mas a gente vai tentar fechar, né? Obviamente, porque o Insta ele bloqueia a partir de 1 hora, mas a gente vai fazer as perguntas, bem como o conteúdo em si, tá? Lembrando também que o link da promo da Album, entrou o Marcelo aí, o Marcelo Tesseri, ele é um dos sócios da Album. O link da promo da Album tá na bio e a gente vai fazer o sorteio depois. Vamos parar com o preenchimento, né, da planilha por volta de 15 para 6, mais ou menos. Mais ou menos. Então, Fernando, o que que a gente Vamos pode lá. falar do comportamento do consumidor, olhando para o futuro? O que que a gente pode prever, se é possível prever, o que que tu tem para nos falar desse novo comportamento do consumidor aí? Bom, se a gente for parar para observar, né, ó, pessoal, tem uma inovação aqui que a gente vai fazer uma palestra, na verdade uma live no Instagram com imagens, então o Christian me ajudou com isso. Tudo aqui é da Go Image e nós vivemos esse momento, não sei se vocês conseguem ver aí, tive que mudar a câmera,
da digitalização dos negócios e dos comportamentos. Esse é o momento em que nós vivemos, né? E isso veio muito à tona agora, mais do que nunca, né? Então, houve uma disparada nesse sentido, né? E, além disso, eu vou tentar dar um pouco rápido, para depois a gente para e tenta discutir sobre o que eu estou falando, tá? E no meio desse caminho, dessa digitalização dos negócios, a gente tem uma coexistência e multicanalidade das coisas. Então, muitas pessoas estão com medo, vai deixar de existir o online ou offline, só o online vai existir. Não, as coisas coexistem e muitas no offline, elas vêm se retransformando. E quando a gente fala de mudança do comportamento, né, e do consumidor, a gente fala de uma mudança de mentalidade. Então, o que pode acontecer, como essa crise, esse momento é extremamente forte, não sou eu que estou, somente eu que estou falando isso, se a gente vê vários sociólogos, várias pessoas de marketing, várias pessoas que falam sobre antropologia, a gente vive um momento muito forte, e isso vai acarretar mudanças muito fortes, isso vai mudar a mentalidade das pessoas, né? A gente vai sair de uma mentalidade de gasto, né, para uma mentalidade de manutenção. Isso por um bom tempo, isso vai depender de quanto a economia vai demorar para responder, né? Essa é a verdade, Christian. Estou correndo aqui nos cards para ver o que faz mais sentido. Sim, sem problema. E aí, eu acho que esse novo momento, estou correndo aqui para um outro card, e está sendo muito falado uma coisa que é o novo normal, né? O que muitos sociólogos e muitas pessoas satirizam e chamam de ridículo até a gente dizer novo normal, porque se a gente para pensar, o que é normal? O que era normal? Até hoje nós vivemos numa sociedade que as pessoas morrem por um tênis. O que é normal? Não é? E aí, se a gente para observar em comportamento, vamos lembrar lá da Segunda Guerra Mundial, como era o comportamento. Então, eles precisavam reaquecer a economia, não muito diferente de agora. Não é? Então, o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial? Eles criaram o que é chamado de American Way of Life. Então, está aqui, né? O padrão de vida, o melhor padrão de vida para se viver. Então, eles criaram no cinema, eles criaram a família Doriana, né? Para que todo mundo seguisse aquilo. E isso pegou por muito tempo, né? Mas até onde isso vai funcionar? Então, acho que são questionamentos que a gente tem que fazer, Christian, para a gente observar de fato o que vai acontecer. Então, vamos fazer uma anotação para não ficar tão solto. Então, a gente vai sair de uma mentalidade de gasto para uma mentalidade de manutenção. E aí já estão saindo várias reportagens que muitos shoppings reabriram nas cidades e não houve venda, porque as pessoas perderam, né, a população em si perdeu a renda. Então vai ter um momento de adequação nesse sentido. É lógico, é muito bonito, né, a gente falar, é a hora de empreender, milhões de empreendimentos, tá, mas isso é para alguns, não é para a maioria. Então, se você está aí, é empreendedor, tem uma ideia, talvez esse seja o momento mesmo. Mas a grande massa não vai estar ali. Mas uma coisa interessante é que o comportamento do consumidor, ele é desenhado não só pelo consumidor, ele também é desenhado pela indústria. Então, você vê, enquanto a gente vive esse momento difícil, o Zoom estourou. As ferramentas de tecnologia estouraram. A Amazon tem várias vagas no Brasil e no mundo inteiro. Então a gente percebe que esse novo normal, que é um termo que é bem criticado por sociólogos, enfim, que é até satirizado, porque em outros momentos isso foi utilizado, né? Esse novo normal, infelizmente, ele não traz também só esse lado bom, bonito, que a gente vai ser uma sociedade melhor. Muito pelo contrário, mazelas estão sendo aportadas. Então, o que a gente pode pensar, né? É um momento que as pessoas vão sofrer mais, a gente vai ter uma dor no bolso de muita gente, então muitas empresas vão ter que ajudar, vão ter que ter uma linguagem mais humanizada. E aí sim existe oportunidade. A gente vai ter que olhar para o cliente. Acho que isso que é legal para a gente aprender, sabe, Christian? A gente estava numa correria, né, numa avalanche de correria, e a gente não conseguia responder, os robôs respondendo. Legal, o robô ajuda, mas nesse momento você colocar um robô para responder o cliente pode não funcionar. Não é? Então vou dar espaço para você colocar seus pontos também, senão a gente vai que nem maluco aqui. Sim, não, é o que eu queria, o que eu tenho um pouco de dúvida, e aqui acredito que com a maioria também, porque
obviamente, a nossa audiência são de fotógrafos, né? E tem um produto em si, que a fotografia toca diretamente na emoção das pessoas. E eu acho que isso é maravilhoso, justamente nessa época onde a gente acaba tendo tendo que ficar em casa, tendo que rever essa relação humana. E eu acho que a fotografia, podendo, né, alavancar ainda mais isso, acaba sendo muito interessante. Mas aqui a gente também está se colocando na condição de aprendiz desse novo comportamento. A gente não sabe bem como é que é. O que me chamou a atenção é que tu falou que o comportamento do consumidor também pode ser colocado pela indústria, né? Como isso pode se dar, de certa forma? É quase como se a gente pudesse colocar a diretriz para o consumidor, ou não? Ou normalmente a onda agora vem ao contrário, vem o consumidor, é o consumidor que tem o megafone na mão e vai falando? Isso acontece nas duas frentes, tá? Vou dar um exemplo. Independente, pessoal, se isso é saudável ou não é saudável, mas fast food é uma realidade no mundo, né? As redes de fast food cresceram muito no mundo. E elas conseguem... Tem um documentário no Netflix que fala sobre isso, a história das coisas, se eu não me engano, e ela fala um pouco, e aí, do fast food, o quanto, na verdade, o fast food cria o comportamento. Então, o fast food é o primeiro, por exemplo, a observar que o grande problema é a sustentabilidade. Eles começam a criar tudo de forma mais sustentável. Que os produtos deles não são tão saudáveis, eles começam a seguir uma onda não tão saudável, mas um pouco mais saudável. Eles começam a mudar e se adaptar. Era algo que o McDonald's era lá que eu entrava, comia, eles queriam um lugar que eu entrasse, ficasse vendo um monte de coisa vermelha, era um estofado, né? Era uma cadeira dura, não era confortável, tinha que ir embora rápido. Não, agora o McDonald's ele é marrom, ele tem madeira, é estofado, a luz é baixa, eles moldam o que eles querem que as pessoas sintam. A indústria também consegue fazer isso. Veja o que se tornou o café hoje em dia, né? A Nespresso, a Nestlé conseguiu fazer com que o café vale uma fortuna hoje, né? Uma caixa de Nespresso custa R$23, com 10 cápsulas e 50 gramas ali dentro. Tem 5 gramas cada cápsula. A gente paga R$23. E meio quilo de café custa 9. Então, a indústria também consegue moldar alguns comportamentos ou criar novos comportamentos. Aqui, um exemplo do que a indústria vai se tornar, por exemplo, né? A indústria do consumo de carne, com essa possibilidade da não carne, com o aumento do veganismo, e enfim, com a busca de coisas saudáveis, criaram esse hambúrguer chamado de Impossible Burger, que é um hambúrguer criado a partir de carne vegetal, enfim, não é a coisa mais maravilhosa do mundo ainda. Pessoas que têm uma dieta extremamente saudável não vão comer isso. Mas você começa a ver um movimento da indústria, também algumas coisas direcionadas para o consumidor e outras que ela mesma constrói. Então, acho que é uma coisa, Christian, né, que vale vocês observarem e vale vocês criarem, né? Muitos negócios dentro do universo de vocês foram reinventados, né? Muitos estúdios, muitos tipos que tipo de foto eu vou fazer, e aí tem muitos fotógrafos que são famosos por conta de um detalhe específico que ele faz na produção. Então, vocês também conseguem direcionar um pouco disso. Eu acho que é isso que vale a gente focar, né? Dentro de um universo onde todo mundo é igual, como eu observo as coisas e fujo um pouco disso. Não é tão trivial assim, mas eu acho que vale a gente se provocar. Você falou da minha palestra, mas para eu criar a palestra que você assistiu, e eu sabia exatamente, ou não, eu imaginava pelo menos, o que ela ia causar nas pessoas, eu fugi do igual, como você sabe tecnicamente disso. Não é? Não tem número, tem troca de roupa, tem figurino, tem músicas, tem nuance, e acho que isso é o que a gente pode observar como negócio. Eu também sou um negócio, sou um palestrante, e dentro do seu negócio, o que você faz para você... eu quero ser diferente, não é essa história do diferencial, o que você faz para você ser único, né? Acho que é aí que está um caminho, Christian, independente do comportamento do consumidor. As pessoas querem as lembranças, né? E eu acredito que o ser único também não vai, obviamente, agradar todo mundo, né? Então, acho que é uma questão que muitos fotógrafos, né, provavelmente
E aqui eu já aproveito o gancho para pedir para a nossa audiência que façam perguntas, deixem as perguntas nos comentários, tá? Que a gente vai interagindo a partir daí. Mas o que eu queria comentar é que muitos fotógrafos, eles se veem em determinado momento, e eu atendi, tipo, trabalho de campo, fiz bastante trabalho de campo aqui na GoImage, então, muitas vezes a gente esbarrava com muitos fotógrafos dizendo, cara, eu não estou mais feliz com a minha fotografia, porque, enfim, eu tenho medo de ir para o lado do que eu gosto, porque talvez eu vou deixar de atender a maioria, mas aí também o que acontecia? Acabava que a faixa de preço, ela era um pouco mais comum, e aí ele não partia para o lado de ser único, para se tornar um pouco mais exclusivo, e no caso do que você citou do café, né, criar essa parte de ser único e se valorizar a partir dali. Então ficava esse jogo, né? E eu acho que a grande questão agora é entender que ser único não vai agradar todo mundo. Pelo menos, acredito que seja algo nessa linha, né Fernando? Exato, claro que aí vale você observar, né, se você é um fotógrafo, tem um olhar, um clique, ou um tipo de composição, aí vocês entendem melhor do que eu, que é único, você vai ter uma demanda, sei lá, X. Então, você começa a focar isso aos poucos, isso vai mudando. É o que eu faço como palestrante, né, o que você criou para mim, o fugir do igual. Se a gente observar nessa brincadeira do fugir do igual, a gente pode observar eu trouxe algumas referências aqui. Os cards estão funcionando, Christian? Tá conseguindo ver? Tá, eu não estou conseguindo me ver. Inclusive, o fugir do normal já começa por aí, né? Se a gente parar para analisar, é uma palestra no Insta com cards que eu achei genial a ideia. E aqui a gente está vendo super bem, tá? Então pode continuar. Legal. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, pessoal. Vamos sair de exemplos comuns, de tecnologia. Eu falei para o Christian, né? Você vai num evento, as pessoas só falam de Airbnb, internet das coisas, Tesla e Elon Musk. Mas para mim, quem foge do igual é esse cara aqui. Ele é único. Para mim, quem foge do igual é essa cantora que eu adoro, que é a Bjork. E teve aqui em São Paulo uma exposição dela chamada Bjork Digital. Que todas as exposições eram 5 momentos onde você via uma obra da Bjork feita em realidade virtual. Nenhum artista fez isso. Então, assim, todos os artistas têm dinheiro para fazer esses artistas dessa magnitude. Porque só ela fez. Não é? E eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, para falar de fugir do igual, que é um negócio que tem aqui em São Paulo, é uma balada. Eu nem sei se pode dizer que é uma balada chamada Tóquio. Eu mesmo nunca fui, mas é famosíssimo. Eu já fui buscar um amigo meu lá na frente da balada. Ele tinha saído e eu fui buscar ele pra gente ir num restaurante. A Tóquio é, na verdade, um karaokê, eu mostro aqui pra vocês, onde na pista principal, que é essa aqui... Sobe só um pouquinho, Fernando, por favor. Opa. Só um pouquinho esse card. Mais um pouquinho. Subi? Aí. Sobe então, pessoal. Ó, pessoal, a Tóquio é uma balada... que não sei se vocês conseguem ver, aqui tá a pista e tem todas tem umas telas ali e vai tocando a letra da música. É um karaokê para um monte de gente. Mas se você tá numa galera mais intimista, você pode alugar uma sala menor para fazer o karaokê só de você com a sua galera. Eles também têm restaurante, tem rooftop, e aí tem várias coisas interessantes. Vou tirar só o card. Se vocês buscarem Balada Tóquio no Google, eles têm frases lendárias em neon, como Sweet dreams are made of this, não existe amor em SP. E toda a balada, ela, além dessas frases famosas, né, os outros lugares, a identificação visual é toda em japonês. Parece que você está no Japão. Então, é um lugar único, é extremamente instagramável, enfim. Aí faz sentido. Né? Ao mesmo tempo que eu falei disso, deixa eu correr aqui num outro card que você criou para mim. Essa é uma balada em São Paulo que o que chama atenção é o diferente. Ao mesmo tempo que em São Paulo isso aqui tá pegando também. Balada sem step. Fiquei muito curioso para isso, porque eu vi aqui no nosso briefing, balada sem step. Como é que funciona essa parada, Fernando? Porque, enfim... tem a ver com isso que a gente falou de você ser único, tem a ver com isso, entendeu, Christian? O que é a balada sem CEP, pessoal? Só voltando aqui o card, acho que aqui fica melhor. A balada sem CEP, isso aqui foi capa da Veja agora de janeiro desse ano.
Como as baladas, elas têm Instagram, a galera se inscreve, compra ingresso no Simpla para ir na balada, então eles têm mailing do pessoal, tem Facebook, e toca uma música específica. Então tem várias festas assim, não é uma só. Então a galera que gosta, sei lá, de música anos 80, o cara que gosta de rock, então eles fazem algumas baladas, a galera tá conectada na rede social, então eles fazem geralmente uma vez por mês essas festas, e elas não acontecem no mesmo lugar. E isso é o legal, porque você vai lá e é uma surpresa. Então a festa nunca é igual. Ah, mas aí você sabe do local, Você alguns... sabe algumas a semana, por exemplo. Tem gente que compra, que é muito frequentador, porque se é um tipo de música que você gosta, com a galera que você gosta, você compra sem medo. E aí eles anunciam na semana da balada, ou às vezes eles já anunciam na hora que estão vendendo, porque às vezes eles precisam fechar o lugar. E ela é itinerante, cada hora é num lugar. Ou seja, isso mostra pra gente, e aí é um pouco do que a gente está falando, de ser diferente. Quando você consegue imprimir o seu diferencial, e você tem uma galera que segue você, não importa onde você vai atender. Tá, mas então, em outras palavras, assim, balada, todas, enfim, são todas iguais, como tornar uma balada diferente? Aí é onde Exato, vem o fator surpresa. Porque daí o que eu estou me perguntando? exato. Ok, a Go Image tá, pode ser igual a todas as outras, como é que a gente se torna diferente? O fotógrafo é igual a todos os outros, porque fotografia todo mundo faz? Ou seja, não me parece que está centrado no produto, está centrado na experiência, centrado no cliente. Exato, o que ele sente de você, como, claro que também tem um pouco do produto, tá? Porque Uhum, se você tem, no caso da balada, as duas que eu mostrei, uma é física, uhum, o local é físico, mas o diferencial é o local, e a outro uhum, local não importa. São dois exemplos totalmente diferentes do mesmo negócio. Não é? Então, é um pouco disso. Se você é um profissional, se é um fotógrafo, tem um negócio muito diferente, né? Se você faz um clique diferente, você tem especializado em um segmento específico, então você começa a angariar pessoas que querem o seu trabalho independente de onde você esteja. E aí você pode ser chamado para vários trabalhos no Brasil, que é um pouco dessa balada sem CEP. Agora, você faz um trabalho que no seu estúdio é extremamente único, que você consegue moldar a luz, a luz, o figurino, toda uma parte diferente como faz a Tóquio. Então, tudo vai estar produto e cliente, as pessoas gostarem daquilo, e você começa a ter seguidores que indicam o seu produto e tem a uhum. experiência da pessoa, né? De ter ido no seu estúdio, o que que você fez, como ela recebeu, como é a impressão, tem tudo isso, né? Então isso faz a diferença. Tudo é misturado com a experiência do cliente, né? Que isso sempre existiu. Essa é a verdade. A gente sempre comprou experiência, né? Faz todo sentido. O que eu queria perguntar também, Uhum. Fernando, pessoal, me ajudem, hein, a fazer as perguntas. Por favor, não me deixem sozinhos aqui, né? Perguntem sobre o mercado, perguntem sobre como pode ser um diferencial, né? Como começar a construir esse diferencial, ou esse diferencial único, essa unicidade, não sei se é essa palavra, mas enfim, como se tornar único, então. Mas o que eu queria comentar, fugindo um pouquinho do escopo, tá, Fernando? Sim? Nós vamos ter uma palestra também, daqui a 2 semanas, não a próxima live, na outra, falando sobre Customer Centric. Uhum. Toda a empresa centrada no cliente. E eu vou Uhum. perguntar também para a Kátia, que vai ser a futura palestrante, mas eu já quero aproveitar para perguntar para ti. Ok, Customer Centric, eu tenho que entender o cliente para gerar experiências que façam sentido para ele. Mas eu não perco um pouco da identidade do meu negócio? Ou como eu posso não sei se você me entendeu a Sim, sim, ideia, né? porque É se é tipo, só voltado para ele, você não consegue colocar o que você tem de diferencial, né? Entendi, seria uhum, isso, né? Eu acho seria que isso? tem até um outro termo, pergunta para ela, que está muito paralelo a isso, chama Customer Obsessioning, que é empresas que são obcecadas pelo cliente. Então, é lógico que entender do cliente, saber do cliente, o que ele quer, o que ele deseja. Veja os artistas. O trabalho de foto não é muito diferente disso, né? Uhum, É um trabalho de arte. uhum, Cada artista tem um público específico, né? Então uhum,
que age, ou que vive, ou que gosta de coisas específicas. Então, você vê a Anitta, porque milhões de pessoas gostam, porque ela fala com um público específico. A Gabi Amarantos, porque as pessoas gostam. A Fafá de Belém, a Simone Simara. Eu estou dando exemplos nacionais Uhum. para ficar bem próximo da gente. Mas se a gente olha, porque eu gosto do Music, porque eu gosto da Florence and the Machines, eu sou uma miscelânea, você acaba, né, misturando uma série de elementos. Vejam, não vai dar, é o que você falou, eu não vou conseguir agradar a todos. Então, acho que o customer centric, aí eu vou falar da minha visão, e aí vale a pena Uhum. você ter a visão da Kátia, né? Uhum. Você vai ter que entender o cliente a partir do momento que você sabe quem é o seu público. E aí você vai entender daquele público para ser centrado nele, como ele gosta, como você desenvolve, se o público gosta de uma coisa mais sofisticada, ou ele gosta de uma coisa menos sofisticada, ele quer uma coisa mais natural, e aí acho que aí vale de você entender, acho que vale de cada um, como cada um atende, né? Como a gente falou da Nespresso. Quem é o público? É um produto extremamente sofisticado, diferente da Dolce Gusto, que vende no supermercado, mas ambos são da Nestlé. Então, Uhum. eles tentam, Tá, dentro entendi. disso, criar públicos diferentes. Então, essa é a minha visão, não é? Você entender quem é o público para você desenhar em cima disso. E, às vezes, você pode ter uma capilaridade de atender desde um público que tem que ele deseja algo menos sofisticado e aquele que deseja algo mais sofisticado, que é muito difícil, né, como profissional, ou fotógrafo, ou empresa, conseguir se posicionar igualmente nesses universos. Olhem para as marcas, né? A Zara, o público é mais sofisticado, né? Ela tenta ser mais minimalista, então aí depende do que você quer imprimir no seu trabalho. Na minha opinião, Cristian, aí a sua linguagem, o seu produto tem a ver com aquele público, você centra o seu atendimento nele e entende dele, né? Uhum. Faz Então, sentido? claro, todo sentido. Não é perder a identidade, mas é Não, moldar ela baseado no público que tu está atendendo. Faz todo sentido, sem exato. dúvida nenhuma. Que O são coisas que Wagner, vão junto. Uhum. o Wagner aqui, que é um clientaço nosso aqui, parceiro também, organizador do On Stage também, ele pergunta aqui, o Wagner também muito empreendedor, né? E ele Uhum. está nesse momento, né? Porque imagina também a situação. O Wagner trabalha com fotografia. Estou contando um pouquinho do relato, porque o Wagner é muito próximo, Sim. me sinto confortável em falar. E organiza eventos. Então, ele tem uma produtora de formaturas e diversos eventos, shows e tudo. E agora, tudo parado. E aí a pergunta dele eu acho muito interessante, porque ele diz assim, como que a gente pode começar, como é que a gente inicia a busca pelo novo? O que que tu poderia, tipo assim, dentro de um grande funil, o que que a gente poderia colocar como uma possível busca pelo novo para a gente antever, se é que é possível, né? Alguns Uhum. cenários que não são tão favoráveis assim. Nesse segmento de eventos, né, que eu também atuo, eu estou participando de pelo menos 2 lives por semana. Eu estou tentando também ter uma regularidade não muito grande, mas uma regularidade semanal. Eu fiz uma palestra umas 2 semanas atrás com uma empresa chamada Pop, é uma agência. E aí, Uhum, Wagner, tentando endereçar. O que eles fizeram? A agência Pop é uma agência de evento físico. Faz eventos para 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, 1.000 pessoas, eventos grandes, né? Shows. Então eles foram extremamente também tocados pela crise. O que eles fizeram? A galera da house, a galera da técnica, se pôs, então, a colocar um evento diferente. Então, o rapaz, ele monta, através de uma ferramenta chamada OBS, um evento, e ele mandou um link. Eu estava numa câmera, o Fábio estava em outro, o menino estava na casa dele, estava cada um em um lugar, só que aí a galera da técnica começou a criar eventos com uma infraestrutura que eu do marketing não sei fazer. Por quê? Porque eu não sou um cara técnico, né? Então, acho que aí vale essa reinvenção. As empresas grandes, elas vão precisar que a técnica agora ajude não com a montagem do evento, com os banners, com a montagem estrutural de um evento online de alta qualidade. Sei que dá para a gente fazer no Instagram, dá para a gente fazer no Zoom, dá para a gente fazer em várias ferramentas, no YouTube, mas se eu quiser várias câmeras, ter controle, ter skin do evento, então acho que aí tem uma oportunidade, Wagner, né, de entender isso para, de fato, começar a compreender que muitas empresas vão para esse caminho. Elas experimentaram isso e viram que é uma forma de atender vários clientes ao mesmo tempo. Acho que os eventos fechados vão existir ainda, mas vão começar num petit comitê, até por segurança. E aí eu acho que tem uma uhum, oportunidade técnica grande aqui
porque poucos entendem disso, Wagner, de como fazer, ou até mesmo estúdios, né? Eu vi esse pessoal da Pop, e essa galera técnica que fez, eles estão fazendo um estúdio, evento como estúdio de TV, lá para o cliente, tem poucas pessoas por conta da pandemia, só que sai um evento extremamente profissional, parecendo a bancada de jornal da televisão. Então, dependendo da empresa, ela precisa disso, né, Cristian? Então, dependendo do evento que você quer Aham, fazer, você precisa dessa estrutura. sem Então, dúvida. eu vejo um pouco desse caminho para o mundo dos eventos, que chega, na minha opinião, tardiamente, porque isso já era possível ser feito, não é? A Então, gente, eu falo, eu acho que é a terceira live que eu vou falar isso, que querendo ou não, a gente às vezes tem que fazer a lição de casa, mas coloca como se fosse uma venda nos olhos, né? E falo uhum, bastante aqui da Go Image, né? Como por que que muitas coisas saíram do papel de forma tão rápida, né? Por causa sim, desse momento, né? Por que que a gente não fez antes, né? Por que que a gente não cortou o custo que tinha que ter cortado antes também? Por que que a gente claro, a gente acaba caindo na zona de conforto, né? E fica tudo mais cômodo. Aí quando vem algo que nos tira, a gente precisa andar, correr contra o tempo. Mas aí eu acho que a lição maior que fica é a partir, bom, as próprias lives on stage que a gente se propôs a fazer, é, vem muito ao encontro disso. A gente já poderia estar em contato com o nosso público muito antes, né? uhum, Então, é como você falou. Mas, especificamente o Wagner, eu acho que ele deve estar feliz de ter escutado a tua resposta, porque ele já tem se reposicionado justamente nisso. Conversamos agora, não faz muito olha que tempo, legal. e está indo muito para esse caminho. Tem uma pergunta muito interessante da Itamara. A Itamara é uma Uhum, parceira nossa também. tá Ela aqui. fala sobre marcas assim de forma muito única, né? É, Entendendo desde a parte de tanto tipografia, quanto a parte do branding, quanto a comunicação. E ela faz a seguinte pergunta: olha só. Você acredita que marcas barra empresas devem se posicionar politicamente, principalmente num momento tão sensível em que falamos de pautas importantes como o antirracismo? Ela gostaria de te ouvir com relação a isso. Eu acho essa pergunta aqui cabe muito para esse momento, né? sim. Enfim, até para a gente também entender, enquanto marcas, enquanto fotógrafos, como se posicionar com relação a isso. Eu acho que depende de como é feito, né? Eu acho que as marcas, depende da marca, ela consegue se posicionar. Eu acho que, eu vou responder uma coisa antes disso. Eu acho que toda marca, toda empresa, todo profissional, primeiro, deve ser ético. E todas as empresas grandes, elas têm áreas de compliance, o que no Brasil não é uma coisa muito usual. Então, no Brasil, isso começa a existir a partir do impeachment que nós tivemos alguns anos atrás. Então, áreas de compliance por conta do escândalo da Petrobras, enfim, que é leis de conformidade. Né? Então, acho que, primeiro, toda empresa tem que ter lei de conformidade e compliance, essa é a primeira coisa. Ela se posicionar ou não, aí acho que é outro ponto. Por exemplo, e eu acho que é digno, mas acho que tem que ser verdadeiro também, sabe, Tamara? A Nike, no meio né, dos protestos que houveram nos Estados Unidos, do George Floyd, a Nike se posicionou que está junto de todos, né, pela igualdade, pelo fim do racismo, e eles fizeram um vídeo, tá até no Twitter da Nike, no Instagram, falando disso, né, tem várias frases muito bonitas, e eles falam que estarão juntos com as pessoas, basicamente. E uma coisa que eu achei fantástico é que a Adidas republicou o conteúdo da Nike. Isso me deixou extremamente sabe assim, eu não esperava isso. Então, acho que marcas de consumo, elas têm uma oportunidade aqui de mostrar e dar voz às pessoas naquilo que é certo. Então, a Nike, a Adidas, muitas marcas não são de consumo, então elas não vão, são marcas corporativas, elas não vão muitas vezes se posicionar, porque as pessoas nem conhecem. Um outro exemplo, tá? Então, nós temos esse ponto, né? Ontem ou anteontem, vocês puderem buscar, a Diesel, aquela marca de roupas, Diesel, né? Colocou no Instagram dele, está no YouTube, uma campanha de uma cliente, né? É uma menina, num processo de alteração de gênero. E ela vai tomando pílulas e ela vai mudando. Ela começa com feições mais masculinas e ao final da campanha ela já é uma mulher e o sonho dela era ser freira e ela vira freira.
Olha, Ela usa diesel. Exato. Então é uma coisa que muita gente, que absurdo, mas isso me lembra, talvez a Tamara, não sei qual a geração da Tamara, mas existiam campanhas da Benetton, que a Benetton misturavam pessoas de etnias mais uhum, distintas, e isso chamou muita atenção nos anos 80. Ou seja, a gente ainda vive a mesma coisa. Então acho que marcas de consumo precisam sim, porque a publicidade não é somente de famílias lindas, loiras, brancas, os olhos azuis e perfeitas, famílias Doriana. Acho que isso precisa sim. Agora, marcas corporativas, talvez elas não se posicionem, mas aí nós temos uma outra forma de ver se elas são éticas, se elas têm áreas de diversidade, se elas têm compliance. Então a gente começa a ver quem é ético, quem não é ético, entende? Pois a Dell. A Dell não é uma marca, embora ela seja uma marca que a gente pode comprar um computador da Dell, mas ela é uma marca que não faz pouca propaganda, mas quando você chega na Dell, na recepção, tem um guia de diversidade. E aquilo me deixou. Então, vale das ações, sabe? De como as empresas tratam as pessoas, das oportunidades que elas dão. E aí você vê as atitudes internas. Então, elas precisam sim, algumas mais publicamente, outras não. Acho que publicamente todas, talvez não faça sentido porque as pessoas não conhecem, mas essas grandes elas podem. Então, elas. É só que eu acho que tem que ser bem feito. Porque se for mal feito, se for mentira, é melhor não se posicionar, sabe? Então, a gente também tem que ter esse olhar, eu acho, Christian, de até onde isso não é para vender, sabe? é, é. Até isso me preocupa um pouco, sabe? Todas as marcas elas abraçam as diversidades, a inclusão, os preconceitos, mas o quanto elas empregam essas pessoas, o quanto elas doam de dinheiro para essas causas, eu acho que isso são coisas que a gente tem que observar. Eu acho isso muito importante porque eu tive uma conversa com o meu irmão, o Rafael, acho que você não conheceu ele ainda, mas o que é bacana é que em alguns momentos, de acordo com o nosso propósito, de acordo com os nossos valores, a gente já faz isso, mas não tem nada estruturado, né? E a Uhum. gente falou de como trabalhar de alguma forma com a causa social, né? Com alguma causa social, mas até que ponto isso seria aquele marketing que não faz bem e a gente, enquanto pessoas, não se sentiria bem. Então, eventualmente, a gente tem algumas ações pontuais e prefere não aparecer porque daí fica genuíno, sabe? É. Então, e aí, quando, se em determinado momento a gente começar a assumir uma postura como essa, Uhum. tipo, tem que estar muito bem estruturado para que a consciência, a nossa consciência enquanto gestores da empresa sempre fique muito tranquila de que está sendo feito pelo certo. Senão é melhor realmente Exato. não fazer. Então eu concordo É. totalmente com isso, ou seja, fazer, mas fazer de forma genuína e muito bem feita. É. Mas eu acho também, eu concordo, que é o momento de realmente, eu concordo que as marcas têm que se posicionar, né? Sim. Enfim, tem certas coisas que não cabem mais nos dias de hoje. Eu queria puxar um pouquinho de um tópico aqui. Sim, sim. Desapego digital, o comportamento dos consumidores tem relação também de trocar, compartilhar, reduzir, por exemplo, o enjoei, e também um pouco da questão de do it yourself. Sabe, o que a gente Ah, pode esperar disso como um comportamento, né? é. E como talvez os fotógrafos vão poder absorver isso, né? Esse momento que a gente está, né, a grande parte das pessoas que podem estão em quarentena, né, enfim, tem trabalhando de outra maneira, com mais restrições, a gente teve que adequar a casa da gente, a vida da gente, para trabalhar em casa, enfim. E muitas pessoas aprenderam, aumentou o segmento do it yourself, que é faça você mesmo. Então, aprendeu a cortar alguma coisa, a arrumar, a costurar. Teve uma aceleração de venda de máquina de costura nesse período. Teve um Olha, aumento de. Estourou máquina de costura no Brasil, faltou. É, nossa. um produto que está em falta nesse momento é o Kindle. O Kindle está em falta. Entrem no site da. Não é propaganda, mas o Kindle está em falta, porque você paga lá R$ 30 de assinatura e pode ler vários livros de graça. Então, não aguento mais ver Netflix, não tem mais nada de novidade. Vou para o Kindle. Então, o Kindle Aham. não tá. Deixou de. Acabou o estoque. Enfim, então existe uma aceleração muito grande aqui. Né? Então, muitas pessoas podem
Aí dentro disso, como você vai, tem que ver no seu trabalho, ou no seu dia a dia, ou do seu cliente, de como talvez agora as fotos você tem que montar o estúdio na casa do cliente. Vai ter que ajudar ele e a gente vai ter que fazer a foto do bebê ou da grávida em casa. E como é que a gente faz isso? Eu acho que tem um lado positivo, Christian, que a gente vai aprender a ser um pouco mais independente, sabe? Isso é um lado bom do negócio, né? Observando assim, em vários segmentos vão aumentar, como por exemplo decoração. Então, é uma boa hora para foto. Vamos decorar diferente, com fotos diferentes. Vamos ter que imprimir, vamos fazer um quadro mais personalizado. Em vez de você comprar um quadro qualquer no site, enfim, tem uma série de oportunidades. Então, esse é um momento que a gente também vem vivendo. Isso é um lado positivo, tem muitos índices negativos, que eu acho que não interessa aqui pra gente, mas também tem, né? A gente sabe que tem as pessoas têm menos dinheiro, mas enfim, vamos tentar olhar para as coisas positivas para a gente se ajudar e ajudar também as pessoas que estão no momento pior, né? Uhum. Sem dúvida. Ó, o pessoal aqui está elogiando, adorando a live, então, que bom. Eu não sei se você consegue ver os comentários aí. Eu tô com outro celular aqui do lado, mas não tô conseguindo correr ao mesmo tempo. Vamos lá. Muito bem. Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui que você imprimiu para mim. Eu acho que vale, pessoal, a gente treinar o olhar. Eu tentei trazer capas da Veja porque a gente vê muito Netflix, muito livro, muitos cases, e a gente não vê revista. E revista traz assuntos do cotidiano. Então aqui é a capa da Veja desse ano que fala de empreendedorismo na quebrada. É um menino que criou negócios no Campo Limpo. É um bairro de classe menos favorecida aqui em São Paulo. A mobilidade, né? Aqui em São Paulo dando oportunidade para as pessoas, e não, tem um questionamento muito grande atrás disso, né? E o negócio dos paredões, o que bombou em São Paulo. O que são os paredões? Artistas de rua são contratados e tem artistas profissionais, empresas profissionais para fazer paredões pela cidade. Então é a arte tendo espaço. Então, pessoal, nós vivemos um momento de exaltação da arte. Até porque a gente vê uma série de outros movimentos contra a arte. E o que torna as coisas diferentes é a arte. O que torna o ser humano, não sei o que estou falando, o que torna a nossa diferente para os outros animais é a nossa capacidade de fazer arte. De pensar, né? Enfim, por isso que os homens vão à lua e não os animais. Então, essa é a diferença. Né? Então, a capacidade de fazer arte. E aí é que está o diferencial. Então, vocês trabalham nesse segmento. Né? Vocês são imersos nesse segmento. Então, às vezes fica difícil a gente olhar outras coisas quando a gente está imerso dentro de algo. Né? Eu compreendo isso também. Né? Vamos lá, Cristiano, vamos dar a sequência. Muito bem. Não, e assim, o que eu acho muito importante é o seguinte, que ainda na fotografia a gente tem a grata felicidade de poder sim fazer arte, cada um vai ter o seu olhar único ou não, né? Daí volta aquela discussão do início, né? Se posiciona Sim. de forma única ou não, mas a gente tem um bom business, né? Porque querendo ou não também existe esse lado que precisa ser visto, né? A fotografia enquanto arte, mas também enquanto negócio, né? Que o fotógrafo tem esse desafio de ter que balancear as duas coisas, porque extremamente artístico talvez não tenha o lado do empreendedorismo tão forte e acaba pecando nessa área. E a parte muito empreendedora também, também acaba não... Então, acho que o desafio para o nosso segmento acaba sendo muito esse também. É difícil, né? De achar um equilíbrio, né? Porque é algo que tecnicamente requer uma série de elementos. Se vocês forem depender de toda a luz, de toda a ambientação necessária para ficar perfeito, vocês não conseguem entregar. Né, no meio de um casamento, no meio de uma festa, vocês têm que usar os elementos que vocês têm. Eu compreendo isso. Eu tenho uma amiga, onde ela é esposa de um amigo meu, que ela é fotojornalista. Uhum. Quando ela tem uma foto dela publicada, e ela cobre grandes eventos e política. E quando ela tem uma foto que sai no jornal, e é uma alegria. Né? Mas olha, é um trabalho maluco, porque, é quase um paparazzi para fazer foto, às vezes, de política. Né? Então eu vejo, não é fácil, fora os equipamentos, né? Enfim. Bom, eu queria só dar um recadinho também para o pessoal. Daqui um pouquinho a gente está terminando a parte do preenchimento da planilha, né, do nosso link.
E link da promo da Album, né? Só recapitulando, a Album entrou como parceira nossa nas lives on stage. Eu fiquei super feliz. A gente está com campanha no ar, a gente está tentando fazer o negócio alavancar, né? E eles estão dando R$ 1.000 de produtos para você escolher lá. Daí a gente vai, assim, quem for o ganhador, você vai lá, escolhe lá do jeito que você quiser. Se já tiver, pode pegar e fazer upgrade, fala com o pessoal lá, que é tudo muito, o pessoal é muito gente boa e a gente tem muita sinergia. Isso que é muito legal, sabe, Fernando? Porque a Album é uma empresa de software, né? Nós temos uma empresa de impressão e as marcas, elas têm valores em comum, né? Que a gente falou antes. Claro que a gente não chegou no patamar, né, da Nike, da Adidas, mas espero que um dia possamos. Mas a questão é que a cultura, né, dessa união, ela é muito saudável, muito salutar. Então, gente, ó, daqui um pouquinho está terminando. Então preencham que a gente vai fazer o sorteio, mas olha, o sorteio não vai ser feito online agora, tá? A gente vai gravar a tela e depois posta nos stories para o pessoal saber quem foi o campeão. O ganhador, né? Campeão não é porque é uma disputa. Então, gente, olha só, que eu queria te perguntar, Fernando, o seguinte, isso na nossa última conversa me chamou muito a atenção, achei muito legal esse ponto. Aqui diz, ó, digitalização de comportamentos, adaptação a realidades e tecnologias que já existem. Em outras palavras, a gente... Desculpa, eu me perdi aqui nos cards. Pode repetir? A parte de digitalização de comportamentos, né? Adaptação a realidades de tecnologias que já existem, né? Já existiam, né? Tipo, sim. Eu não vou dar spoiler, né? Mas o que é isso, né? A gente já falou outra vez, mas eu quero que tu explique aí como é que... gente, por exemplo, a gente fala dessas digitalizações do comportamento, as empresas vêm... agora eu acho um absurdo, né? Agora a gente consegue trabalhar de casa, vamos fazer reunião virtual. Gente, isso já existe há mais de 10 anos, não é? Então, aí você vê... Tá, mas o que a gente está fazendo até então? Né? Esse é um ponto. Então, acho que aí foi meio que fórceps, tem um lado positivo, né? E os clientes, agora como é que eu mando? Então, tem gente aqui em São Paulo, agora inovamos, temos delivery. Como assim, gente? Delivery já existia. Então, você possui aí uma ficha caindo para um monte de gente, porque a gente estava acomodado em não usar aquilo que já estava à nossa disposição. A gente gasta aí R$ 10.000 no celular, eu não tenho coragem de gastar tudo isso, você gasta no máximo 2, e a gente não usa tudo que ele tem. Não é só para eu tirar foto e usar o WhatsApp, eu estou sendo tolo, não é? Mas a câmera é melhor. Desculpa, eu tenho uma DSLR, eu tenho certeza que a foto é melhor do que a do celular. Então, eu acho que aí vem, nesse momento, Christian, a ficha cai e a gente começa a ver que, poxa, o Google, que você usa o Gmail, ele tem uma série de outros recursos que você pode usar, você pode brifar com o cliente, você pode falar com ele, a gente ganha tempo com isso. Né? E esse começa a ser... Porque uma coisa que ajuda todo mundo, não só uma empresa, todo mundo, é ser mais produtivo. E como você faz para ser mais produtivo? Uma mãe, a minha avó, todo mundo precisa ser mais produtivo, gente. Como é que a minha mãe consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo? Porque ela é produtiva, não é? E como é que a gente faz isso? E eu acho que a tecnologia está aí para isso. Tem tanta coisa grátis que a gente pode usar que a gente não se dá conta. Né? E tem coisas que são acessíveis. Então, acho que a ficha caiu no momento bom, que a gente teve que aprender isso, ou vai ou fica. Né? Então, tem um lado muito positivo, Christian, disso. Né? Entendido. E agora uma pergunta um pouco diferente. Dentro da tua visão, Fernando, tanto de empreendedor quanto, enfim, profissional da área de marketing, que viaja, eu estava acompanhando, né, depois do RD Summit, as tuas redes sociais, vi que deu um pulo também nos Estados Unidos, acompanhando muita coisa. Como é que tu enxerga? A gente até combinou, né, de não falar especificamente desse momento, mas é agora um momento de oportunidade, um momento de se recolher. Como é que é a visão do Fernando perante essa parte da pandemia? Porque tem gente aqui que perguntou, até eu não falei que não era o momento certo, mas gente que está lançando projeto em conjunto com a amiga. Será que é o momento de lançar? Será que não é? Está começando? Gente que trabalhava com engenharia e agora está com fotografia, enfim. Vamos lá. Eu vou falar, particularmente, vou falar um pouco de marcas, pessoas e coisas novas nesse momento, de acordo com um especialista que saiu na IE, que é uma grande consultoria aí. Eu acho que esse é o momento, pessoal, não adianta a gente se recolher totalmente, né?
Então, você tem seu negócio, você já era conhecido, talvez o cliente não vai contratar agora, porque o casamento deixou de ser agora, o estúdio agora eu não consigo ir. Tá, mas como é que eu faço para ser pelo menos lembrado? Então, é uma foto semanal no Instagram, é talvez um e-mail marketing, ou mandar um e aí, tudo bem com vocês para o melhor cliente? Eu acho que a gente não deve, a gente não pode ser chato, a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Mas a gente não pode sumir, simplesmente. Então, tomem cuidado com isso. Não dá para a gente esperar a vacina e todo mundo tá vacinado e voltar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente só que a gente tem que achar esse ponto. Eu, como palestrante, eu não tenho nenhum evento, foram todos cancelados, todos. Então eu criei todos os contratantes, todas as pessoas que às vezes já me assistiram. Então eu criei uma regra, eu faço 2 lives por semana, porque senão também eu vou virar o chato. Eu vejo também no meu Instagram, tem pessoas que é live o dia inteiro. Então não dá, isso pode estragar, a alta exposição da imagem de uma pessoa pública também tem o poder de queimar a imagem da pessoa. Acho que esse é um ponto. Então, não vamos ser esquecidos. Segunda coisa, coisas novas. Eu mesmo tinha vários gaps. Poxa, meu site estava horrível, os meninos estão terminando agora, eu vou subir. Então, fiz um site incrível, arrumei meu LinkedIn, estou arrumando todas as minhas redes sociais, estou aproveitando esse momento para mudar a minha unidade, ser visto da mesma forma em todos os lugares. É um bom momento para a gente fazer isso, para a gente arrumar a casa para quando a coisa voltar, que a gente sabe que vira uma loucura, a gente não vai conseguir ficar arrumando tudo isso. Arrumar parceria, você olhar um negócio novo agora, coisas novas, produtos novos, estou falando de produto. Vocês estão desenvolvendo um serviço novo, é diferente. Vocês estão se preparando para depois da crise. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Só que isso é um ponto, tá? Nesse momento, lançar produto novo, por exemplo, eu estou falando a indústria lançar produto novo, eu tenho um produto novo agora, as pessoas preferem o tradicional e o conhecido do que o inovador e inesperado nesse momento. Tá? Por quê? Porque as pessoas têm um pouco de medo do novo. O que acontece? Conforme a pandemia vai sendo mais controlada e as pessoas vão ter menos medo, isso vai mudando automaticamente também. Tá? Então isso pode ser por um período. Aqui em São Paulo, por exemplo, com essas liberações, você vê poucas liberações, você vê as pessoas já com menos receio. Claro que não estão saindo na rua, mas já começam a estar um pouco mais leves, você vai falar com elas, mesmo numa live, vai falar no WhatsApp, você vê uma leveza maior nas pessoas, uma tranquilidade maior. Então acho que vai desse momento. Acho que é um bom momento para a gente pensar no que a gente pode fazer depois. Talvez é a chance de tirar o projeto que estava na gaveta lá parado e a gente não tinha tempo de desenhar. Mas vamos desenhar rápido, só falo isso porque eu acredito que a gente tenha somente os 6 próximos meses aí, né, na minha visão. Aí cada um sente uma coisa, né? Eu acho que os próximos 6 meses é o que a gente tem. O ano que vem as coisas já começam a retornar. Então, espero eu, né? Aí já é comigo, né, gente? Esperamos todos, né? Esperamos todos. Exato. Bom, Fernando, falta muito pouquinho para encerrar a live, então já quero primeiramente agradecer a todos os nossos clientes e amigos, parceiros que entraram na live. Eu realmente sou muito fã do Fernando, fiquei muito impressionado quando vi a primeira palestra, fiquei tão impressionado quanto quando vi a segunda. Então eu disse, não, você assistiu 2 vezes? Não sabia disso. Não, eu assisti a primeira, que eu não vou lembrar era quanto custava o outfit, que daí tinha a troca de roupa também e tal. Do censurado, da placa do censurado. A placa do censurado. E o segundo era Desejos Inconscientes, talvez, o nome, eu não lembro. Desejos Anônimos. Anônimos. E fiquei realmente encantado, impressionado e vai ser muito legal poder te ter aqui junto com a gente no Goiânia On Stage também. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Eu agradeço muito, Fernando, a tua disponibilidade, a tua generosidade em compartilhar todo o teu conhecimento com a gente. E poderíamos ficar falando por horas e horas e horas, porque sempre vai tendo, enfim, coisas novas, né? E pontos de vista diferentes. E é bem isso que a gente está se propondo. As lives on stage, elas têm por premissa, né, ter um conhecimento em T, um conhecimento que tem coisas específicas, mas tem coisas muito abrangentes também, que vão desde customer centric, quanto comportamento consumidor, como uma startup faz para alavancar, quanto fotografia de fato. Eu acho que tudo isso
circunda, né, o fotógrafo e é legal para todos nós aprendermos um pouquinho de cada coisa para a gente poder ficar mais plural. Então, Fernando, te agradeço e Imagina. espero em breve a gente poder estar falando novamente. Imagina, eu que agradeço. Que... Eu deixei aqui para todos um muito obrigado. Convido vocês a assistirem Desejos Anônimos, que é essa palestra que o Christian comentou, que chamou tanta atenção dele, que faremos ao vivo aí, será diferente, eu garanto a vocês, porque a informação ela é cíclica, né? Claro. Então vocês vão ver aqui é Desejos Anônimos 1, vocês já vão ver Desejos Anônimos 2.0, quando tudo estiver normalizado. Que bom, então eu que agradeço, Christian, e parabéns por você fazer esse trabalho, né, de ajudar as pessoas a verem coisas diferentes. Eu acho que a gente deve se provocar isso, né? Não olhar só aquilo que a gente tem costume de olhar. E para mim é um prazer poder falar com pessoas de outro segmento, que eu amo tanto, que é a fotografia. E peço a todos que tiverem alguma dúvida, estou disponível também no meu Instagram, se conectem, vai ser um grande prazer. Muito bem, obrigado a todos. A gente fica por aqui com a nossa terceira live, né, com esse super cara, o Fernando Kimura. E convido já para a próxima live da quinta-feira, que vai ser às 2 horas, daí vai mudar um pouquinho o horário, às 14 horas no Instagram, com o Rony da Orgânica. Ele vai falar sobre, provavelmente a gente vai falar sobre crescimento exponencial, startups e enfim, como essas novas empresas da nova economia operam, né? Então, o princípio era isso, gente. Obrigado, um grande abraço. Valeu, Fernando. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.